Você acabou de assistir a aula de reconstituição dada pela doutora Cíndia, minha irmã, então finalmente vamos para a técnica de aplicação. Mas antes de falar sobre a técnica, eu gostaria de citar algumas partes que eu acho muito importante, que é o checklist do pré-procedimento. Então, fazer uma boa anamnese, isso é muito importante. Preencher os termos, tudo certo, avaliação, informações e aprovação dos tratamentos, a assinatura do termo de consentimento, um termo de consentimento bem calçado. A gente gosta de trazer também para o consultório alguns gatilhos que vai facilitar a sua vida dentro do seu consultório. Financeiro antes do procedimento. E por que o financeiro antes do procedimento? Porque você pode contar com algum incidente, como o paciente talvez esqueceu o cartão, ou esquecer de levar o dinheiro, ou talvez o limite do cartão do seu paciente não ser suficiente para pagar o valor do procedimento. Então, para evitar esse transtorno, lembre-se, financeiro antes do procedimento. Higienização da face. É muito importante a gente lembrar que tem limpeza da face e higienização. A maioria dos pacientes hoje chega dentro do consultório com muita maquiagem, com muito protetor solar. E se você for direto na higienização, ou seja, direto para uma clorexidina ou para um álcool 70, talvez não vai ficar tão bem higienizado. Então, primeiro eu faço essa limpeza da face com demaquilante, retiro toda essa maquiagem para depois eu fazer essa higienização com o álcool 70. Então lembre-se disso, limpeza primeiro, higienização depois. Fazer fotos e vídeos do antes e depois. Nós vamos bater nessa tecla durante essa aula, em todas as aulas a gente vai repetir isso, porque é o documento principal, é o documento que te resguarda de uma queixa. O paciente pode te ligar queixando que o resultado não foi bom, ou que tal ruguinha que está tendo não tinha antes, e como que eu provo isso para o meu paciente? Com fotos de antes e depois. Se eu não registro essa foto de antes, como que eu vou provar para ele que o procedimento ficou bom, que a culpa é do procedimento ou que o paciente já era assim? Eu pego essa foto de antes, esse registro, faço uma nova foto, comparo lado a lado, lembre-se disso. Eu sempre tenho que montar lado a lado para o meu paciente conseguir comparar o antes e o depois. Ou seja, grave, o principal documento é o registro de fotos e vídeos de antes e depois. Paciente em pé e o profissional de frente para a marcação dos pontos. Vou mostrar isso para vocês aqui também. Aplicar anestésico tópico nos pontos marcados. Isso é muito importante. Sabe quando você vai tirar a cutícula da unha, você passa um creminho para hidratar um pouco a cutícula e ficar mais fácil do alicate cortar? Esse creme, que também tem anestésico para a gente colocar nos pontos marcados, ele serve tanto para anestesiar quanto para hidratar aquela região onde vai perfurar com a agulha. Ou seja, eu faço o bisel cortante da agulha durar um pouco mais quando eu hidrato essa pele. Fazer fotos para registro das mímicas faciais com os pontos de toxina botulínica. Então, acabei de falar da importância do registro de fotos antes e depois. Então, além de fazer os registros sem marcação, eu preciso também fazer o registro com a paciente marcada. Então eu vou fazer os pontos onde eu vou aplicar a toxina botulínica e vou registrar esses pontos. Pode registrar esses pontos com as mímicas faciais também, para quando você for fazer o retorno do seu paciente, você ter este documento de onde exatamente você aplicou essa toxina botulínica. E o mais importante que você não pode esquecer, esse registro da foto do antes
tem que ser com o meu paciente fazendo as mímicas faciais, fazendo essas expressões faciais. Então, cada expressão que o meu paciente faz, eu fotografo. Mais para frente também eu vou falar sobre o registro dessas mímicas. Mas eu fiz essa expressão, travei. Fiz essa expressão, travei. Eu tenho que ter todos esses registros. Eu gosto do meu consultório de fazer um vídeo também com todas essas expressões, porque foto às vezes não mostra tanto quanto um vídeo. Então eu faço um vídeo, peço ao paciente para fazer todas essas expressões e deixo esse documento guardado. A definição da quantidade de unidades de toxina botulínica em cada ponto. Então, antes do procedimento, vamos lá, eu acabei de registrar essas fotos, marquei os pontos, registrei fotos dos pontos. Agora, com os pontos marcados na face, eu vou fazer a contagem da quantidade de toxina botulínica. Por quê? Porque agora que eu vou puxar o produto, vocês acabaram de ter aula de reconstituição, então eu vou puxar essa toxina botulínica do frasco com a quantidade exata que eu preciso para aplicar no meu paciente. Se eu não faço essa contagem antes, pode sobrar produto e acabar desperdiçando. Logo depois de ter definido a quantidade da toxina botulínica, eu vou fazer a aplicação da toxina botulínica. E para facilitar, para ficar mais didático para vocês, eu vou trazer uma paciente modelo para a gente fazer a marcação dos pontos do protocolo feminino. Eu estou aqui com a Lisne, nossa paciente modelo, e eu preciso que você preste bastante atenção no que a gente vai fazer aqui, que é o nosso protocolo, o protocolo Transformando Faces. Você já aprendeu sobre reconstituição, sobre a toxina e agora é a técnica de aplicação. Então isso é muito importante. Então vamos falar sobre essa técnica de aplicação do protocolo feminino na Lisne. Lembrando que para eu fazer essa marcação no meu paciente, eu tenho que estar sempre de frente para ele, eu tenho que estar de frente para o paciente. E aí, se eu ficar de frente para a minha paciente modelo, vai ter um pouco de dificuldade de você enxergar ela de frente. Então pense que o seu olhar é o da câmera que está de frente para a Lisne. O seu olhar é o que está de frente para a Lisne. Eu vou estar marcando ela de lado, às vezes eu vou colocar ela de frente para mim, mas vou tentar marcar ela de lado para você ter uma didática melhor desta marcação, ok? Então, antes de fazer essas marcações, eu vou pedir à paciente para fazer algumas expressões, só para a gente relembrar quais as expressões, quais as mímicas faciais que a gente tem que fotografar antes. Então eu vou pedir minha paciente para fazer aquela expressão de assustado, de levantar a testa e a sobrancelha. Faz, Liz. Mais uma vez. Isso. Agora eu vou pedir para fazer aquela expressão de brava, onde ela franze entre a sobrancelha. E agora eu peço minha paciente para dar um sorriso apertando os olhos, dar um sorriso apertando os olhos. E agora eu peço ela para fazer o cheirinho do Ben Line. Isso, vai, dá um cheirinho de coelhinho bem forte. E isso acontece, o paciente sempre dá um sorrisinho. Então você espera, deixa concentrar, fazer a expressão certa de novo e pede para fazer a expressão de triste, beicinho para frente. Ó, a gente vê aqui essas celulites, no queixo. Perfeito. Vamos ter uma atenção. Quando a Lisne faz a expressão de assustado com a testa, a gente não vê muito vinco, não vê sombra, não vê ruga. Mas eu quero lembrar que o nosso protocolo, ele é marcado em repouso no meu paciente. Então, independente se tem uma, se tem duas, se tem 3 morrinhos na testa, é o mesmo protocolo. Em algumas exceções, quando a testa é muito longa, podemos fazer algum ponto extra, mas é protocolo. E eu tenho que lembrar também que essa aplicação pode ser uma aplicação preventiva de um paciente mais jovem, ou também um paciente que quer um resultado de arqueamento de sobrancelha. Então, não necessariamente eu faço esse procedimento só em quem tem muitas linhas de expressões
mas também em pacientes que querem melhorar esse arqueamento, que quer abrir um pouquinho mais o olhar, ok? Então vamos começar a marcação com esses 3 pontinhos roxos, que é corrugador esquerdo, corrugador direito e o próxero. Qual que é a referência para eu achar o corrugador? Início da sobrancelha um pouco acima. Início da sobrancelha um pouco acima. E entre a sobrancelha, bem centralizado, mais para baixo um pouco que os pontos do corrugador, eu tenho próxero. Agora eu fico de frente para o meu paciente, só para eu conferir. Vou só realçar um pouco mais a marcação. E peço ao meu paciente para fazer a expressão. Faz a expressão de brava. Olha, aqui eu vejo direitinho o músculo do corrugador, e aqui está o próxero. Relaxou? Agora, vamos fazer a marcação do frontal na testa, que são esses pontinhos rosas. Qual que é a referência para eu fazer a marcação do frontal? Na mesma direção do corrugador, eu vou lá no meio da testa e faço uma marcação. Vou lá no meio da testa e faço essa marcação. O próximo ponto, eu vou distanciar mais ou menos 2 centímetros mais alto, porém na direção da pupila, e vou fazer essa marcação. Mais ou menos 2 centímetros mais alto, porém na mesma linha da pupila, e faço essa marcação. Vou ficar de frente para ela, só para eu conferir. Perfeito. Agora eu vou realçar este ponto. E vou pedir minha paciente para fazer a expressão novamente. Levanta a testa. Perfeito. Agora eu vou falar de mais um pontinho na testa. Rit, por que esse também é no frontal, mas está de vermelho? É porque esse é um ponto que eu preciso, na anamnese, na minha conversa com o paciente, eu preciso entender o que ele busca, o que ele quer de resultado. Quando o meu paciente ele quer a sobrancelha muito arqueada, olha só, quando o meu paciente quer a sobrancelha muito arqueada, eu deixo de fazer estes 2 pontos que estão em vermelhos. Por quê? Quando eu aplico toxina botulínica no orbicular, a sobrancelha tende a arquear. Por quê? Porque vai elevar esta região. E se eu tenho toxina botulínica no frontal, eu impeço que essa sobrancelha suba. Então, o paciente que quer muito arquear a sobrancelha, quer que ela arqueie muito, máximo, eu quero muito essa sobrancelha arqueada, eu não faço esse ponto que está em vermelho. Eu deixo para fazer este ponto depois, vocês vão entender com o caminhar da aula. Mas eu vou marcar para vocês terem a referência da marcação. Então, qual que é a referência que eu tenho para marcar este pontinho vermelho? Eu levanto a sobrancelha da minha paciente e eu vejo que forma um chapéuzinho aqui em cima. Então, a referência é onde forma esse ângulo da sobrancelha, é nesta direção que eu subo. E qual que é a altura, Rit? Mais ou menos a mesma altura deste primeiro ponto do frontal. Então, eu vou andando com a minha caneta até chegar à referência do chapéuzinho e marco. Lado de cá a mesma coisa, vou andando com a minha caneta, mais ou menos em direção ao chapéuzinho, eu marco.
Agora eu vou ficar de frente só para eu conferir. E vou realçar um pouquinho mais. Agora, vamos para esses pontinhos que estão marcados de verde. São os pontinhos que vão pegar o músculo orbicular, que é aquela expressão do sorriso. Então, a minha referência para um dos pontos é o canto do olho. Então, veja só, eu vou distanciar mais ou menos um dedo do canto do olho e vou fazer esse ponto. Direção ao canto do olho. E no início da cauda da sobrancelha, que eu vou distanciar mais ou menos aqui 2,5 centímetros a 3 centímetros, eu faço esse ponto. E essa mesma distância que eu tenho da cauda da sobrancelha para este ponto central, eu faço a mesma distância, mais um pontinho aqui. Mais ou menos. Rit, se ficar um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora, tem problema? Não. Mas quanto mais eu alcançar dessa igualdade, melhor vai ficar a minha aplicação. Do outro lado, mesma coisa. Mais ou menos um dedo de distância, faço esse primeiro ponto. Dou uma distância mais ou menos de 3 centímetros, faço o início da cauda e essa mesma distância que eu tenho aqui, eu desço para cá e faço esse outro pontinho. Ok, agora eu vou ficar de frente para minha paciente só para eu conferir. Ó, esse pontinho aqui ficou um pouquinho mais aberto do que o outro. Como eu estou fazendo o protocolo certinho, vou fazer igual. Então, corrigi. Dei mais uma fechadinha. Olho de frente. Agora sim. Agora, vamos para esse ponto preto, que é o músculo nasal, né, da expressão do cheirinho. Rit, como que eu vou achar esse pontinho do músculo nasal? Vamos lá. Eu pego esse nariz em extensão, daqui até aqui, e acho o meio dele. É mais ou menos aqui, ó, o meio do nariz. E agora, desse ponto mais alto do nariz até a base, eu vou pegar o meio. Então, onde essa linha cruzar, vira um pouquinho, é o ponto que eu vou aplicar a toxina. Vamos para o outro lado. Vou achar o meio do nariz. Ó, daqui até aqui, eu já iniciei aqui, então só desço essa linha reta. Vou achar a metade daqui até aqui, que é mais ou menos aqui. Onde essa linha cruza, eu faço esse pontinho. Perfeito? Vou apagar só o xizinho. Uma outra forma que eu acho muito fácil também para marcar e não errar o músculo nasal é pedindo o meu paciente para fazer a expressão. Veja só. Faça a expressão de cheirinho e segura. Eu apoio o dedão aqui embaixo e eu vejo em alto relevo esse músculo nasal. Então eu marco em cima dele. Vira para cá um pouquinho, faz a expressão. Ó, eu vejo esse morrinho e marco em cima dele.
Essa também é uma forma de identificar o músculo nasal. Então, ponto importante, vira para cá um pouquinho. Observa que a primeira marcação nossa, o ponto saiu aqui. E quando eu pedi ela para fazer a expressão, faça. Eu marquei aqui, bem em cima do músculo. Então, nós temos 2 pontos. E aí, Rit, em qual aplicar? Isso aqui é importante para a gente ver que eu quero ficar o mais próximo desse músculo possível. Então, são 2 formas de eu estar mais próximo do músculo. E a toxina botulínica, ela pega também por aproximação. Então, é uma forma de diagnosticar onde está este músculo. Então, na dúvida, eu posso fazer vou ficar no meio dos 2 pontos, por que não? Ah, Rit, eu vou aplicar nessa primeira marcação minha, que eu estou aprendendo agora, eu vou fazer sempre essa marquinha do meio do nariz para ficar mais fácil de eu achar. Perfeito. Não, Rit, eu já tenho um pouquinho mais de prática, eu consigo identificar esse músculo nasal fazendo essa expressão, melhor ainda. Não tem um que é certo nem o outro é errado. Eu vou pegar esse músculo por aproximação. Então, ambos estão certos, né? Vai mais pela curva de aprendizado. Se eu já tenho mais prática, eu vou identificar esse músculo fazendo esta expressão. Se eu estou iniciando agora, eu tenho dúvida, eu vou fazer essa marcação do meio do nariz e vou identificar esse músculo, ok? Agora vamos para os pontinhos de verde lá no mento. Então, como que eu vou achar esses pontos? Qual que é a minha referência? Eu vou descer uma linha reta do meio da narina, olha só, do meio da narina até o mento. Do meio da narina até o mento. Rit, mas onde no mento que eu vou marcar? Eu vou distanciar mais ou menos uns 2 a 3 centímetros do sulco mentolabial. O que é sulco mentolabial, Rit? Esse sulco aqui, ó, que fica logo abaixo do lábio. Claro que eu vou ter pacientes com mento um pouco mais longo, pacientes com mento um pouco mais curto. Eu só tenho que prezar em distanciar um pouco desse músculo orbicular da boca e um pouco do depressor do lábio. Eu quero distanciar do músculo orbicular e distanciar do músculo depressor do lábio. Eu quero pegar o mento. Então é mais para baixo, mais baixo possível. Eu faço uma aplicação com a agulha perpendicular à face. E logo abaixo destes 2 pontos, na vértice, eu pego mais 2 pontos. Mais 2 pontos. É como se agora eu fosse entrar com a agulha de baixo para cima. Olha só, um pouco angulado, ó, de baixo para cima. Então, não é nem aqui abaixo do mento e nem perpendicular. É nessa vertente aqui, ó, logo abaixo desses 2 pontos. Agora eu fico de frente para minha paciente, levanto o queixinho dela para eu conferir. Agora eu peço para o meu paciente fazer a expressão de triste, faz. E olha só como que a gente conseguiu distribuir bem esses pontos no músculo mental. Agora eu vou falar para vocês também sobre a quantidade de unidade de toxina botulínica. Vamos lá para o slide. A gente vê que cada marcação tem um número. Esses números são equivalentes à quantidade de toxina botulínica que eu vou aplicar em cada músculo. Vamos relembrar a aula de anatomia, onde eu falo de músculo superficial e eu falo de músculo profundo, que isso seria muito importante na aplicação de toxina botulínica. Perfeito. Então vamos na mesma ordem de marcação. Vamos começar pelos pontinhos roxos, que é corrugador e prócero. Então imagina que esse lápis é a agulha, uma simulação. Na aula prática
de toxina botulínica, vai estar mais detalhada a inclinação de agulha, inserção, é só para vocês terem um norte já agora na aula teórica. Imagine que isso é agulha, eu vou entrar perpendicular à face, tanto no corrugador quanto no próximo. Vamos lembrar, se o corrugador é profundo, eu vou entrar com a agulha toda. Se o próximo ele é medial, é médio, então eu vou entrar com a metade da agulha. Qual que é a quantidade de unidades em cada músculo? 3 unidades em cada corrugador e 3 unidades no próximo, que vai dar um total de 9 unidades somente nesses 3 pontos. Agora vamos nos pontos rosa, que é o frontal. O músculo frontal é um músculo superficial. Então, eu preciso entrar com a agulha toda? Não. E tem mais. Se eu entro com a agulha toda e não afasto a pele do periósteo e toco muito o periósteo com a agulha, eu causo um pouco de incômodo no meu paciente no pós. O que é isso, Rit? Após a aplicação, meu paciente pode vir a ter algumas dores locais ou até mesmo algumas dores de cabeça, de tanto eu ficar tocando o periósteo com a agulha. Então, ao aplicar toxina no frontal, eu vou fazer o quê? Afastar um pouquinho a pele do periósteo e entrar com a minha agulha um pouco em diagonal. Então, eu entro com ela um pouquinho em diagonal, não preciso entrar com a minha agulha toda, e aplico 2 unidades em cada ponto. São quantos pontos? 4. Então, eu aplico 2 unidades em cada ponto. Não esqueça, vou afastar essa pele do periósteo, entrar um pouco inclinado com a agulha e aplicar 2 unidades, correto? Agora vamos para o pontinho em vermelho, que é o da cauda da sobrancelha. É igual a aplicação desses 4 pontos. Eu vou afastar um pouquinho, vira para cá, vou afastar um pouquinho o tecido do periósteo, vou entrar mais superficial com a agulha e aplicar apenas 1 unidade. Quantas unidades? 1 unidade em cada ponto. Então, vamos voltar? Os 4 pontos que estão sinalizado de rosa, eu coloco 2 unidades. Nos 2 pontinhos da cauda que estão em vermelho, eu coloco apenas 1 unidade de toxina. Agora vamos para o orbicular, que está de verde. Neste primeiro ponto, aqui, neste primeiro ponto do canto do olho, vira só um pouquinho para lá. Isso. Eu vou colocar a agulha numa direção contra o olho, ou seja, eu não entro com a agulha em direção ao olho, eu entro com a agulha contra o olho. Mas vamos lembrar a profundidade do orbicular? O orbicular é um músculo superficial. Então eu preciso entrar com a agulha toda? Não. Eu coloco ela contra o olho, não preciso entrar com a agulha toda e coloco 5 unidades de toxina botulínica. 5 unidades. Vamos lembrar da reconstituição, que a Cindy acabou de dar aula para vocês? Se eu faço uma reconstituição seca, eu coloco 5 tracinhos. Se eu faço uma reconstituição molhada, eu tenho que colocar 10 tracinhos. Tudo neste único ponto. Tanto o ponto da cauda da sobrancelha quanto este aqui abaixo está no orbicular. Então, os 3 pontos são superficial. Então, na cauda, eu ponho em direção à sobrancelha e não preciso entrar com a agulha toda. Este pontinho aqui embaixo, ele também é superficial. Então, eu entro só um pouquinho a agulha, posso fazer até uma pápula neste ponto aqui. É bem superficial. E quantas unidades eu vou colocar na cauda da sobrancelha? 3 unidades.
Então, eu falei que este do canto do olho são 5 unidades, este da cauda da sobrancelha, 3 unidades, e este pontinho aqui embaixo, apenas 1 unidade. Quantas unidades nesse pontinho? 1. Eu evito o máximo de colocar muita toxina neste ponto, porque eu posso pegar algum outro músculo que também tem ação no sorriso e atrapalhar a expressão do sorriso. Então eu coloco apenas 1 unidade neste pontinho aqui. Agora vamos para o nasal, que é o que está marcadinho de preto. Rit, como que é a aplicação do nasal? Eu peço o meu paciente para fazer a expressão. Faz a expressão, paciente. Vira um pouquinho para lá, menos, faz a expressão. Eu travo esse músculo com o meu dedão e eu falo para o meu paciente, pode soltar. Ele soltou, mas o músculo está aqui na minha mão. Agora eu pego a minha agulha em direção perpendicular e aplico 3 unidades de toxina botulínica. Qual o plano que é o músculo nasal? Ele é superficial. Então eu preciso entrar com a agulha toda? Não. Eu entro apenas com a metade da agulha ou só superficial e faço a aplicação de 3 unidades de ambos os lados. Quando eu acabo de aplicar, eu seguro aqui uma média de 10 a 15 segundos. Fico segurando e depois eu solto. Rit, por que eu seguro de 10 a 15 segundos? Só para evitar de ter um escoamento de produto para outros músculos indesejados. Então eu tenho essa certeza que eu fiz uma contenção de 10 a 15 segundos. Correto? Vamos agora para os 4 pontinhos do mento. Já está marcadinho, é um músculo profundo. Qual que é, Rit, a profundidade do músculo mental? Profundo. Então eu entro com a agulha toda. Eu pego a minha agulha e entro com ela perpendicular ao plano. Então, qual que é o plano desses 2 primeiros pontos? O plano é perpendicular à agulha. Eu entro com a agulha nesta direção. Agora, esse ponto que está logo abaixo, eu entro perpendicular ao plano da face. Então, eu entro reto nos 4 pontos. Então, eu entro nos 4 pontos com a agulha toda e coloco 2 unidades e meia em cada ponto. Ou seja, eu coloco 10 unidades no mento, 2 unidades e meia em cada ponto. Então, vamos pensar numa quantidade mínima de toxina botulínica para a gente fazer um full face, ou seja, fazer a aplicação de toxina tanto no terço superior quanto no terço inferior. Nós vamos somar 9, 9, 6, 9, 2, 4, 6, 8 e 2, com mais 10 aqui no mento, 53 unidades. Então, mais ou menos 53 unidades, eu consigo fazer uma aplicação tanto no terço superior quanto no terço inferior. Claro, pode ter mais quantidades em alguma face, que a testa é mais alongada, ou que eu preciso de um ponto a mais num retorno, a gente vai falar sobre isso. Então, é só uma média para fazer a aplicação tanto no terço superior quanto no terço inferior. Quanto, Rit? 53 unidades. Você faz esse protocolo que a gente acabou de marcar. Agora eu quero mostrar para vocês como que fica esses pontos no músculo mesmo. Então, aqui a gente tem um músculo frontal, onde a gente fez aqueles primeiros 2 pontos e o ponto da sobrancelha. Aqui do corrugador, prócero. Vamos lembrar também do orbicular, que é aquele músculo superficial. Então, todos os pontos superficial, nasal, a mesma coisa. Mas eu quero mostrar para vocês, nesta imagem, o mento.
Então, por que eu falei para distanciar daquele sulco mental? Porque eu tenho esse músculo orbicular, logo abaixo dele, um pouquinho do lado do mento, eu tenho o depressor do lábio. Então eu quero distanciar esse ponto, tanto do orbicular quanto do depressor do lábio, para não interferir no sorriso. Se eu não prezar por essa distância de segurança, eu posso interferir no sorriso do meu paciente, ok? No próximo slide a gente tem um protocolo masculino, que é praticamente o mesmo protocolo feminino. Porém, nós vamos ter o acréscimo de 2 pontos, olha só, 2 pontos, e o acréscimo de quantidade em unidade no pontinho da cauda da sobrancelha, aquele que limita da sobrancelha subir demais. Por que, Rit? Primeiro que a gente tem uma hiperfunção maior em músculo masculino do que feminino. Isso é uma regra? Não, mas é que na maioria das vezes existe essa hiperfunção. Mas o que entra em vigor também é a questão da estética da sobrancelha. O padrão de beleza feminino requer a cauda da sobrancelha levemente arqueada. Já o padrão de beleza masculino requer essa sobrancelha um pouco mais reta. Então, se eu bloqueio da cauda da sobrancelha subir com este ponto, com maior quantidade de toxina botulínica neste ponto, a sobrancelha vai subir, porém ela para aqui e a sobrancelha fica reta. E o corrugador é um músculo mais forte, que tem uma hiperfunção também. E aí eu consigo aplicar este ponto aqui na cauda do corrugador. Então, além de aplicar a toxina no corrugador, eu faço marcação também na cauda do corrugador, que eu também vou marcar aqui na lista para vocês saberem como marcar, qual que é a referência. E, além desse protocolo masculino, neste caso em específico, nós temos o paciente que a testa dele é um pouco mais alongada. Então, eu tenho 3 pontos complementares. 3 pontos complementares que foi decidido colocar neste paciente, mas está fora do protocolo. Então, eu coloco 3 pontos complementares com uma unidade em cada ponto, porque essas linhas de expressões dele se estendem um pouco mais. A gente vai ter o caso clínico deste paciente que vai ficar um pouco mais didático para vocês. Agora vamos voltar para a nossa paciente Lisle, para eu poder marcar esses pontos avançados do protocolo masculino. Então, como que eu vou identificar este ponto? Imaginando que a Lisle agora é um paciente masculino. Faz a expressão de bravo, peço ao meu paciente para fazer a expressão de bravo, e eu desenho esse corrugador, esse músculo corrugador, olha só. E faço esse pontinho na cauda do corrugador. A mesma coisa do lado de cá, faz o bravo, eu desenho esse corrugador e marco esse pontinho na cauda do corrugador. Agora eu vou ficar de frente para minha paciente só para eu conferir. Vou corrigir só o meu desenho do corrugador, mas o ponto está certo. Só para ficar mais bonitinho o desenho. E aqui, então, são esses 2 pontos a mais no protocolo masculino. E lembrando que este ponto da cauda da sobrancelha, no homem, eu coloco 2 unidades de toxina botulínica de cada lado. Então, no feminino é apenas 1 unidade, no masculino são 2 unidades. E falando um pouquinho de profundidade de músculo, esse aqui, vocês lembram que é o frontal, é um músculo superficial, mas na cauda do corrugador, eu também vou fazer uma aplicação superficial. Então, vamos lá.
No corrugador, eu faço uma aplicação profunda com a agulha toda. E na cauda do corrugador, eu faço uma aplicação superficial, daquela mesma técnica que eu ensinei. Eu vou afastar um pouquinho o tecido, entro com a agulha bem superficial e faço a aplicação de 2 unidades de toxina botulínica na cauda do corrugador. Agora nós vamos falar do protocolo para bruxismo. Então a gente vê aqui marcação no músculo temporal e no músculo masseter. Rit, como que eu faço esse desenho? Como que eu tenho essa referência? Vamos usar a nossa paciente modelo mais uma vez para identificar. Vamos lá. Primeiro eu pego daqui do canto da boca e faço uma linha reta até o tragus. Ó. E pego uma linha reta do ângulo da mandíbula até o mento. Agora eu vou distanciar 2 dedos da frente do pavilhão. Então vamos lá. 2 dedos da frente do pavilhão e faço uma linha reta. Coloco mais 2 dedos na frente dessa linha e faço uma linha reta. Agora eu achei um quadrado e eu vou entender que o músculo masseter está dentro desse quadrado. Mas onde que eu vou aplicar, Rit? Eu pressiono meu dedo e peço meu paciente para morder, para tracionar essa mordida. E quando ele faz isso, repetidamente, eu vou sentir aonde eu tenho mais volume dentro desse quadrado. Então, o músculo ele expulsa mesmo o dedo da gente. Aqui no caso da minha paciente, está bem nesse cantinho do quadrado. Então, eu venho aqui dentro do quadrado, na parte mais alta, quando eu sinto a mordida, e coloco 3 pontinhos. 3 pontinhos. Então, vamos lembrar. Músculo masseter, coloco 2 dedinhos na frente do pavilhão, faço a primeira marcação, mais 2 dedinhos na frente desta linha, faço essa marcação e encontro esse quadrado e a parte mais forte quando o paciente morde, eu coloco esses 3 pontinhos. E o temporal, Rit? O temporal, quando o meu paciente faz essa força mastigatória, ele também cria um volume que expulsa um pouco a mão da gente. Então, eu vou abrir a minha mão bem em cima do temporal, vou pedir meu paciente para morder. Ó, na medida que ele vai mordendo, continua mordendo, eu vou posicionando os meus dedos bem em cima desse alto relevo que está expulsando o meu dedo para fora. Pronto, achei essa parte mais alta que expulsa o meu dedo, eu vou marcar com o meu lápis em cima de cada dedo meu. Então, ó, aqui está um dedo, aqui está outro dedo, aqui está outro dedo e aqui o outro dedo. Nossa, Rit, vai marcar no couro cabeludo? Sim, a não ser que seu paciente seja careca. Mas se tem cabelo, tem que ser em cima do cabelo mesmo. E aí eu tenho que fazer uma boa higienização com álcool 70, porque o cabelo é muito sujo. E aí pode correr o risco de uma contaminação. Então, vou diagnosticar esse temporal, eu vou afastar mais ou menos de 2 a 3 centímetros um ponto do outro. Agora que eu marquei o meu paciente, vamos falar da quantidade de toxina botulínica. No temporal, eu coloco mais ou menos 7 unidades a 8 unidades. Então, se eu tenho 4 pontos, eu vou colocar 3 pontos com 2 unidades e um desses pontos eu vou colocar 1,5 unidade. Ou vou colocar 2 unidades em cada ponto do temporal. Já no masseter, eu vou colocar
15 unidades em cada masseter. Então, se eu tenho 3 pontos, eu vou colocar 5 unidades em cada ponto que eu marquei. Se o meu paciente é mesocefálico, eu posso distribuir um pouco mais que 15 unidades. Posso colocar até 20 unidades de toxina botulínica. E se o meu paciente for braquiocefálico, eu posso colocar até 30 unidades de cada lado no masseter. Agora, se o meu paciente ele tem hipertrofia do masseter, ou seja, ele é aquele paciente que volumiza muito a face, chega a parecer que a mandíbula é muito projetada por causa dessa hiperfunção no masseter. É normal. Se eu malho muito algum músculo do meu corpo, bíceps, tríceps, tende a inflamar e crescer. E no masseter não é diferente. Quem tem essa hiperfunção, fica rangendo o dente a noite inteira, ele vai fadigar demais esse músculo masseter e ele vai crescer em volume. Então, neste caso, nós temos que colocar uma dosagem maior de toxina botulínica. Então, como eu posso chegar a colocar até 30 unidades nesse tipo de caso, ao invés de manter 3 pontos, eu vou acrescentar mais 2. Como? Eu coloquei 2, deixo um no meio e coloco mais 2 pontos. Então, eu fiz aqui 5 pontos de 5 unidades. Faço 5 pontos. Então, se eu tenho 5 pontos marcados, eu posso colocar de 5 a 6 unidades em cada ponto marcado no masseter. E então, o protocolo para sorriso gengival. O que é o sorriso gengival? É quando o meu paciente sorri muito e aparece uma boa parte da gengiva. É normal um padrão de beleza feminino ter papilas interdentais, mas quando ultrapassa e aparece muito a gengiva, foge um pouco do padrão de beleza. Então a gente precisa baixar um pouco esse lábio. Então eu faço essa marcação mais ou menos no triângulo do bigode chinês. Então, eu pego esse vinco onde ele começa e onde ele termina e faço um triângulo bem em volta da asa do nariz e faço a marcação no centro desse triângulo. Vira para cá um pouquinho, mesma coisa. Vou descer uma linha reta aqui, fazer esse triângulo e eu vou marcar o pontinho no centro desse triângulo. Pronto. Vou olhar de frente meu paciente. Perfeito. Agora, eu vou aplicar qual a quantidade de toxina botulínica e qual a profundidade da minha agulha. Vou entrar com a minha agulha profundo e vou colocar mais ou menos 2 unidades em cada ponto. É claro que se esse sorriso gengival não mostra tanto a gengiva, mostra só um pouquinho e quer abaixar um pouco, eu não vou colocar 2 unidades de cada lado. O menos é mais. Eu vou colocar com meio ou 1 e depois no retorno eu reavalio. Se não melhorou tanto, eu coloco mais 1 ou mais meio. É melhor a gente prezar em colocar menos e ir alcançando esse resultado do que colocar em excesso e trazer insatisfação para o meu paciente. Aqui o protocolo para platisma. Platisma, para a gente identificar ele, é igual eu ensinei na aula de anatomia. Eu peço o meu paciente para fazer a expressão do Hooke, vai aparecer as bandas e aí eu vou fazer essas marcações. Então vamos pedir o paciente para fazer essa força do Hooke. Olha só, vira um pouquinho para cá, isso, rostinho para cá, faz novamente. Essas bandas que aparecem é aonde eu vou fazer a marcação, mais ou menos entre 2 centímetros de distância de cada ponto. Então, faz a banda, segura a expressão, a origem dela começa aqui, relaxa. Faz de novo, segura.
Então eu vou marcando mais ou menos 2 centímetros. Relaxa, faz novamente. Isso. Relaxa, faz novamente. Relaxa, faz bem forte. Isso. Então, assim é feita a marcação do platisma. Eu peço ao paciente para fazer expressão, seguro essa banda, marco de 2 em 2 centímetros e faço aplicação com essa média aí de 2 a 3 unidades em cada ponto. Hit, qual que é a profundidade da agulha na aplicação do platisma? Eu entro superficial. Então, eu evito de entrar com a agulha toda para eu não aplicar toxina nos músculos responsáveis pela deglutição e o meu paciente queixar que está com dificuldade de deglutir. Então, para que isso não aconteça, eu prezo por esse protocolo de manter essa distância de 2 em 2 centímetros, colocar apenas de 2 a 3 unidades e o plano de aplicação é superficial e não pode ser profundo. Nesta imagem, a gente vê alguns pontos avançados, né? Que é o que eu falo da curva de aprendizado. Esses pontos avançados que estão sinalizados de verde, lembra lá na aula de anatomia que eu falei do depressor do supercílio? São exatamente esses 2 pontos em verde. Quando que eu uso esses pontos avançados? Esses pontos avançados eu uso quando eu faço a aplicação da toxina no corrugador, o meu paciente volta no meu consultório depois de 15 dias para uma nova aplicação, eu reaplico no corrugador, mas meu paciente continua com a expressão de bravo e eu não consigo melhorar essa expressão. Então, agora eu vou e aplico esses pontos avançados do depressor do supercílio. Esses pontos que estão de rosa são pontos avançados para arquear um pouco mais a sobrancelha e elevar um pouco essa pálpebra superior. Já esses pontinhos roxos que estão na pálpebra inferior são pontos avançados para amendoar o olhar, ou seja, meu paciente que está com o olho um pouco mais fechadinho, onde eu não consigo ver tanto a íris dos olhos, eu faço esse ponto avançado e eu consigo amendoar um pouco mais o olhar, ou seja, eu vou abrir um pouco mais o olhar do meu paciente, trazendo mais a íris dos olhos. Já neste pontinho vermelho que está na asa do nariz, são os pacientes que, ao conversar, têm uma mímica facial de abrir e fechar a narina, abrir e fechar a narina. Então, são pontos avançados para melhorar essa expressão. E esse de verde que estão lá embaixo, lembra que eu falei do depressor do ângulo da boca, que é um músculo bem fininho, superficial, que fica bem abaixo da comissura labial? Pois é um ponto avançado. Por quê? Porque se eu errar a mão em 3 momentos, eu não posso errar a profundidade, eu não posso errar a quantidade de toxina e nem posso errar o local correto que eu marquei esse ponto. Porque se eu errar, eu posso deixar o meu paciente com a boca torta, ou seja, um canto da boca mais alto que o outro. Hit, qual que é a referência deste ponto? Vamos usar novamente a nossa paciente para fazer todos estes pontos. Então eu vou limpar os pontos que a gente já fez, a marcação, para ficar mais didático os pontos avançados. Vamos para a marcação do depressor do supercílio. Como que eu identifico o depressor do supercílio? Peço meu paciente para levantar um pouquinho o rosto e eu pego ele aqui abaixo do início da sobrancelha. Olha só, abaixo do início da sobrancelha. Como que eu entro com a agulha de baixo para cima e coloco apenas uma unidade de toxina botulínica, certo?
O ponto avançado da cauda da sobrancelha, eu vou colocar mais ou menos embaixo do chapeuzinho. O chapeuzinho está aqui, eu coloco mais ou menos aqui embaixo. Ó. Embaixo do chapeuzinho. Neste ponto da cauda da sobrancelha, eu vou colocar 2 unidades de toxina botulínica numa profundidade superficial. Ponto avançado da pálpebra inferior. Eu peço ao meu paciente para olhar para cima, que aí essa pálpebra fica bem esticadinha para eu marcar. E eu marco ela bem central, em direção à pupila, logo abaixo dos cílios. Vira um pouquinho para cá o rosto, abre, olha para cima. Bem abaixo dos cílios. Como eu aplico a toxina botulínica na pálpebra inferior? Eu peço meu paciente para olhar para cima. Na prática vai ser mais didático, mas olha para cima, paciente. Eu entro com a minha agulha em direção ao nariz, paro a agulha aqui e puxo a pele, olha só, paro a agulha, puxo a pele para cima da agulha. Por quê, Rit? Porque essa aplicação é em pápula. O que é em pápula? É superficial. Eu quero entrar com a agulha bem superficial mesmo, na epiderme. Eu quero entrar superficial. Quero deixar só uma pápula na pálpebra inferior. E tenho o ponto na asa do nariz para melhorar a expressão de narina abrindo e fechando. Qual que é a minha referência? Eu pego o ponto mais alto da asa do nariz, de ambos os lados. Vou entrar com a minha agulha superficial também e colocar 1 unidade até 2 unidades de cada lado na asa do nariz. E para finalizar os pontos avançados, eu tenho o depressor do ângulo da boca. Qual que é a minha referência? Eu vou contar mais ou menos, saindo do canto da boca, 1 centímetro e descendo 2 centímetros. Então, saio 1, desço 2, é mais ou menos aqui. Vamos para o lado de lá. Saio 1 centímetro, desço 2, mais ou menos aqui. Rit, qual que é a profundidade desse músculo? Então já é a 4ª vez que eu vou falar. O depressor do ângulo da boca é um músculo superficial e eu não posso errar o plano, não posso errar a marcação e não posso errar a quantidade de toxina botulínica, porque é muito fácil de errar. É um músculo muito pertinho do outro, é muito perto do depressor do lábio e muito perto do orbicular do lábio. Então, eu vou identificar bem onde que está esse ponto e vou entrar bem superficial, quase em pápula. Meu paciente sente até uma queimadinha, costuma até ter uma isquemia na aplicação momentânea, porque eu tenho que entrar com a agulha bem superficial para diminuir a possibilidade de erro. Rit, qual que é a ação desse músculo? Por que aplicar toxina botulínica nesse músculo? O paciente, ele vai ficando com a boquinha triste. Então, ó, a boquinha vai ficando triste para baixo. A toxina botulínica nesse músculo, a gente consegue reverter um pouquinho a comissura labial, deixar o paciente um pouquinho mais feliz. Por que que esse ponto não entra no protocolo, é um ponto avançado? Porque eu falei que por 3 motivos nós não podemos errar de forma alguma. E existe um índice muito grande de erro deste ponto. Ou seja, a curva de aprendizado do profissional tem que ser um pouco grande
para diminuir a chance de erro. Por isso que a gente coloca isso como um ponto avançado, porque o profissional precisa ter um pouco mais de destreza na mão, um pouco mais de cautela, e um profissional que está iniciando agora talvez não tenha tanta destreza para fazer este ponto avançado. Vou mostrar para vocês agora alguns casos clínicos, lembrando que a gente prezou por manter o protocolo de aplicação. Só neste caso, que é o mesmo paciente que a gente usou para fazer a marcação do protocolo masculino, que a gente teve que fazer alguns pontos complementares, porque a testa dele é um pouco mais alongada. Mas aqui a gente tem a expressão antes do procedimento de assustado, que forma essas linhas na testa, e aqui o resultado após 15 dias de aplicação. Olha só, a gente observa que teve um bom resultado, porém a sobrancelha desse paciente ela está um pouco arqueada. E lembra que eu falei que o padrão de beleza masculino é a sobrancelha mais reta. Então, neste caso, poderíamos oferecer para o paciente abaixar um pouquinho a sobrancelha. Rit, se nós fôssemos abaixar a sobrancelha, onde nós iríamos aplicar toxina botulínica? Lá naquele pontinho da cauda da sobrancelha. Então vamos lá, a gente fez aqueles pontos do frontal e fez um ponto aqui logo em cima da cauda, onde no homem a gente coloca 2 unidades de toxina botulínica. Porém, o meu paciente gostou deste resultado e falou, não, eu não quero abaixar a sobrancelha, eu não quero ela reta, pode deixar ela arqueada. Então eu preciso ter esta conversa com o meu paciente no consultório. O que é que ele quer? Paciente, padrão de beleza masculino é sobrancelha reta, mas ela está arqueada assim. Gostou? Quer assim? Quero. Então, maravilha. O importante é eu deixar o meu paciente satisfeito. Agora que a expressão de bravo, a gente vê o tanto que melhorou, né, nessa expressão de bravo. Ele gostou assim também, então não teve retoque nessa expressão, aqui já mais aproximado, olha só o tanto que melhorou. A gente vê vinco e no resultado bem mais lisinho. Então aqui teve também uma associação do preenchimento de glabela. Então, além de fazer a aplicação da toxina botulínica, nós associamos com o preenchimento de glabela. Rit, sempre que eu fizer a toxina botulínica nessa região de corrugador e próstero e esse vinco for muito profundo, eu tenho que associar com preenchimento? Espera, eu faço a aplicação da toxina botulínica, aguardo o resultado. O resultado ficou satisfatório? Não preciso preencher, mas mesmo aplicando, reaplicando no retorno, eu continuo com esse vinco, então eu vou preencher com glabela onde tiver esse vinco mais profundo. Aqui já em outro ângulo, para a gente ver direitinho esse vinco, como que era mais profundo na região de glabela, e aqui o resultado. Já a expressão de sorriso, ele também ficou muito satisfeito e a gente vê simetria no resultado. Nessa expressão, a gente vê o tanto que a gente conseguiu abrir esse orbicular. O meu paciente sorria antes do procedimento e as 2 pálpebras quase se encontravam. Já após 15 dias, a gente vê a íris dos olhos, vê o olhar dele mais aberto, não só orbicular, mas o olhar mesmo dele mais aberto. Vamos colocar um zoom que a gente vê essas linhas de expressões, né? Conhecido como pé de galinha, e aqui ele está sorrindo e está bem lisinho, né? Aqui o olhinho fechando e aqui o olhinho bem aberto mesmo. Agora a carinha de triste. A gente vê que antes ele tinha 2 vincos, vamos lá? Ele tem 2 vincos central. Não dá para ver o vinco em si, mas dá para a gente ver 2 sombras mais fortes. E aqui o resultado
depressor do ângulo da boca, que é aquele ponto avançado que a gente faz aqui na comissura do lábio. Aqui a gente vê o cantinho da boca mais para baixo e já após 15 dias a gente vê o cantinho da boca que está bem mais retinho, não está com essa boquinha de coringa. E colocando um zoom, dá para ver melhor ainda. Boquinha de coringa, triste, e aqui já uma boquinha mais feliz. Esse próximo caso é interessante porque após 15 dias da aplicação da paciente, a gente percebe que permaneceu algumas linhas de expressões só sobre a sobrancelha direita, ou seja, aqui em cima da sobrancelha esquerda ficou perfeito, o frontal também, mas aqui ainda tem algumas linhas. Ô Rit, por que que isso acontece? Então vamos lá. A gente teve um resultado bom, aplicou tudo certinho, a mesma quantidade e um lado ficou melhor do que o outro. Pode ser porque ela tem uma hiperfunção mais de um lado do que do outro, ou pode ser que ao aplicar toxina botulínica nesta região, o paciente tinha um vasinho bem na região que eu apliquei e eu apliquei a toxina botulínica dentro do vaso. Quando isso acontece, é a mesma coisa de estar jogando a toxina botulínica fora, porque ela não vai agir no músculo. Então, se não fez efeito, o que eu vou fazer? Agora que deu 15 dias de procedimento, meu paciente volta no meu consultório. Eu consigo diagnosticar que ainda tem linhas sobre essa sobrancelha e eu vou fazer uma nova aplicação somente em cima dessas rugas. Então vou colocar mais de perto, só para vocês verem melhor. A gente vê certinho aqui, ó, 2 morrinhos em cima da sobrancelha. Como que eu vou melhorar isso? Aplicando toxina botulínica bem em cima desse morrinho. Já na expressão de bravo, ela tinha muito marcado. Olha só, ela faz essa expressão de bravo, olha o tanto de morrinho que forma aqui. Ou seja, essa paciente tem uma hiperfunção no corrugador, né? Então o resultado após 15 dias ficou muito bom, mas tinha como ficar melhor ainda. Já essa paciente não teve associação do preenchimento de glabela, não. Mas ela optou em fazer um retoque também na região de corrugador. A gente vê aqui de pertinho, ó, olha o tanto que melhorou essas linhas. Mas eu ainda vejo vinco aqui, vejo um pouquinho de vinco aqui, alguns morrinhos. Então a minha paciente optou em fazer um retoque tanto acima da sobrancelha direita quanto no corrugador. Aqui já no sorriso da minha paciente, no orbicular, o resultado ficou muito bom, muito satisfatório. A gente vê simetria nas duas sobrancelhas, né? Eu consegui arquear a sobrancelha esquerda, consegui arquear a sobrancelha direita, tá bem simétrico, né? Não tem nenhuma mais alta que a outra. Então já neste caso eu não preciso de fazer retoque no orbicular. Vamos olhar mais de perto, olha só, essas linhas de expressões acabaram, né? E aqui a gente vê o tanto que a cauda dessa sobrancelha está mais arqueada do que essa cauda da sobrancelha. Então não preciso retocar a sobrancelha. Já na expressão de cheirinho, banline ou coelhinho, a gente vê que ainda não ficou tão perfeito. E aí vai também da minha paciente. Ela quer retocar essa região? Sim ou não? Ah, eu quero retocar, eu quero isso aqui mais lisinho. Então nós vamos retocar também o músculo nasal da minha paciente. Aqui a gente coloca um zoom para vocês verem que melhorou, mas continua ainda com alguns morrinhos de ambos os lados. Então eu vou retocar o músculo nasal dessa paciente. Agora que fez 15 dias de aplicação, eu vou retocar essas regiões que eu vejo que tem possibilidade de melhora. Nessa expressão de triste, olha o tanto
que contrair esse músculo mental dela, chega a ficar escuro essa região do mento. Já depois de 15 dias, ela nem consegue fazer essa expressão, ela nem consegue fazer a boquinha de triste. Olhando mais de perto, olha só, que perfeito esse resultado. Muito bom. Então, agora a gente vê aquela expressão que a gente melhora associando tanto a toxina botulínica no mento quanto a do depressor do ângulo da boca. E a gente vê que ela não consegue mais fazer a boquinha de coringa. A boquinha dela está reta. E depois de 15 dias que ela voltou e a gente retocou essa aplicação, passou-se mais 15 dias e agora eu não tenho mais essas ruguinhas em cima da sobrancelha direita. Então vamos lá. Depois de 15 dias, aqui estava bom, mas aqui não. Então eu retoquei somente aqui, eu repeti aquele mesmo ponto com uma unidade apenas, bem superficial, e eu tive um excelente resultado. Vejo agora também, a gente pode ver aqui com o zoom, tanto que melhorou sem interferir nas duas sobrancelhas arqueadas. Continua do mesmo jeito, porque eu prezo por fazer a aplicação superficial com uma quantidade pequena de toxina botulínica. Vamos ver agora o corrugador e prócero. Após 15 dias a gente teve este resultado e ela queria melhorar mais, tirar esse vinco e esses morrinhos que estavam em cima do corrugador. E após 15 dias de retoque, a gente tem esse resultado. Olha que maravilha. Muito bom. Vamos ver mais próximo. Olha só, o vinco, como que ainda permanecia um vinco. E aqui está perfeito, sobrancelha também sem interferir nessa altura, sobrancelha esquerda, na mesma altura da sobrancelha direita. E agora o narizinho, que também ainda incomodava mesmo com o resultado da aplicação. E depois de 15 dias de retoque, a gente tem a expressão do cheirinho sem nenhum morrinho, sem nenhum vinco na região do músculo nasal. Aqui mais aproximada a imagem, perfeito. Então aqui é o primeiro dia de aplicação, o antes, e aqui já depois do retoque. Então resultado final e antes. Mais uma foto de antes e resultado final do corrugador. Olha que maravilha. Botox é vida, gente. Botox é bom demais. Olha isso aqui. Nada de expressão, nada de vinco. Olha o tanto de expressão que ela tinha do início do corrugador até na cauda do corrugador. Acabou. Aqui o sorriso, que a gente não precisou mexer no orbicular. Mais próximo. Aqui o cheirinho. Ficou muito bom também. Aqui a expressão de triste não precisou retocar, já ficou bom já com a primeira aplicação. A boquinha de coringa também não precisou de fazer retoque, já tinha ficado muito bom. E é isso. Agora a gente tem mais um caso masculino. Vamos usar o protocolo masculino para essa aplicação. E aí a gente vê que aconteceu quase a mesma coisa que a outra paciente. A gente vê um pouquinho de linhas em cima dessa sobrancelha e em cima dessa sobrancelha. E aí eu vou perguntar ao meu paciente se ele quer retocar ou não. Esse paciente quis retocar. Então esse é o resultado de 15 dias. E depois a gente vai ter o resultado com mais 15 dias após o retoque. Nós vamos continuar vendo a aplicação das outras mímicas. Olha aí a expressão de bravo. Meu paciente continua ainda tendo um vincozinho aqui, alguns morrinhos no corrugador, então eu vou retocar também no corrugador. Então vamos lá, vou retocar o frontal e vou retocar o corrugador. Lembrando que eu vou consultar o meu paciente. Talvez meu paciente não está incomodado,
Ele gostou do jeito que está, então eu não tenho a necessidade de reaplicar a toxina se o meu paciente está satisfeito. Vamos ver mais próximo essa imagem. Talvez você está se perguntando assim, nossa, Rit, mas ele tem um olho maior do que o outro. Mesmo depois do resultado, tem um olho maior do que o outro. Tem como a gente melhorar isso? Tem, mas isso não incomodava o paciente. E foi perguntado para ele se isso incomodava. E ele falou que não. Mas se eu quisesse deixar esse olho um pouco maior, parecido com esse, eu iria usar aquele ponto avançado. Lembra o ponto avançado da pálpebra inferior? Eu ia colocar esse ponto avançado nesse olho ia aumentar um pouquinho mais e ia ficar mais parecido com esse, certo? Então, existe a possibilidade de aumentar um pouquinho mais aquele olho para ficar igual esse. Vamos para mais uma expressão, que é a do sorriso. A gente percebe que o paciente precisa de novo de um retoque nessa expressão. E isso é comum, o paciente ter uma hiperfunção muscular e às vezes a gente tem que usar dosagem maior. Isso a gente vai descobrindo construindo um mapa do meu paciente. Se eu estou construindo um mapa, eu consigo diagnosticar qual o músculo dele que tem uma função maior. Logo na próxima aplicação, eu vou corrigindo isso. Então, a gente percebeu que no frontal, no corrugador, no prócero e no orbicular vai precisar de retoque. Vamos ver mais próximo, percebe o tanto que melhorou, mas a gente continua ainda vendo algumas linhas no pezinho de galinha do meu paciente, de ambos os lados. E na carinha de cheirinho, coelhinho, de bunline, a gente também precisa de um retoque, ou seja, quase que no rosto todo a gente vai precisar retocar. Olha aí mais de perto, melhorou? Melhorou, muito, mas ainda tem muito morrinho ali para melhorar. Agora, vamos começar a mostrar o resultado depois do retoque. Então vamos lá, olha só, parecia uma sanfoninha na testa, né? Ó, que monte de morrinho. Apliquei 15 dias depois, esse é o resultado. Eu ainda vejo uma linhazinha no meio e vários morrinhos em cima da cauda. Depois de 15 dias eu faço o retoque, passa mais 15 dias e eu tenho esse resultado final que ficou muito bom, muito bom. Cara de bravo também, resultado final, então é depois de 30 dias da primeira aplicação, porque 15 dias eu fiz o retoque e após 15 dias do retoque eu tenho esse resultado. Já no sorriso, a mesma coisa, 30 dias após eu tenho um sorriso muito bom, com a sobrancelha arqueada por igual, né? E sem pezinho de galinha de ambos os lados. Aqui a gente vê a expressão do cheirinho, ele nem consegue mais fazer essa expressão já depois de 30 dias, né? A gente vê que aqui ele consegue fazer um pouco, vem vários morrinhos, já aqui acabou. Eu não tenho nenhum tipo de expressão no nasal. Finalizamos essa aula, né? Eu trouxe para vocês 3 casos clínicos de vários outros casos que vocês vão ver no decorrer do curso, principalmente na aula prática. E a próxima aula eu venho com várias informações importantes, como instruções do pós-procedimento, contraindicação e a durabilidade da toxina botulínica. Então, te vejo na próxima aula.